falando sobre um caso de um jovem de 18 anos que foi morto em um confronto com a PM na Baixada Campista na madrugada desta sexta-feira. A Dorlane Delespote está desde cedo aí em cima desse caso e tem muito mais detalhes, não é isso, Dorlane? Isso, Ana Paula. A gente chegou aí, né, em Baixa Grande, na Baixada Campista, onde aconteceu esse caso. A gente tem informações passadas pela polícia de que os policiais foram até o local onde esses jovens estavam, né? Esses jovens começaram a atirar contra a polícia revidou, então houve esse confronto. Um jovem de 18 anos foi atingido, né, pelos disparos, ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde, que é o Hospital Ferreira Machado. Mas com ele também foram apreendidos um revólver e também munições. Agora, para falar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista na área da segurança pública, que é o Roberto Shoa. Muito obrigada por participar ao vivo aqui do Balanço Geral com a gente, porque é muito importante também esclarecer para quem está em casa uma situação como essa, que é tida como um confronto, né, entre suspeitos de envolvimento com crime e a polícia, que a gente não via tanto assim no interior do estado, né, o Shoa? É verdade, agradeço o convite, estar aqui falando com vocês. É verdade, esse tipo de confronto ele tem ocorrido mais em Macaé, que a gente tem visto muito, mas agora começa a chamar um pouco mais atenção para aqui para o norte e para o noroeste fluminense. O problema é que um confronto que pode começar às vezes com uma resistência à prisão, aquela vontade do criminoso de não ser pego pela polícia, ele pode escalonar, e esse é o perigo. É aquela resistência à prisão inicial, se transformar em uma defesa por território, para chegar no futuro uma situação como em cidades grandes como o Rio de Janeiro, onde que qualquer apareceu a polícia já se atira, que é o nível máximo do confronto que a gente tem com armas como fuzis de alto poder de destruição. Então a preocupação que traz é essa, é a gente evitar que haja esse escalonamento, essa subida no nível de confronto. Então é importante que as autoridades comecem a patrulhar e também evitem a chegada dessas armas de fogo às comunidades. Isso que eu ia perguntar a você agora, com relação à chegada de arma de fogo, esse acesso que os bandidos acabam tendo de forma muito facilitada a armas cada vez mais poderosas. O problema que a gente tem é que o mercado de armas de fogo nacional, ele tem duas vias, a área legal e a área ilegal. A área ilegal, as armas de fogo são frutos de roubo, furtos de pessoas que já têm armas, ou até de vigilantes de segurança privada, mas a gente também tem arma que vem do exterior. O problema é que o Brasil tem tido problemas no enfrentamento ao tráfico de armas. A gente tem tido dificuldades de evitar que as armas cheguem aos criminosos. Isso fica muito claro no Rio de Janeiro, por exemplo, que temos comunidades com centenas de fuzis. Aqui no interior, felizmente, a gente não tem ainda esse nível de letalidade, com esse nível de fuzis e armas desse tipo. Mas a gente tem revólveres, pistolas e escopetas. Então cabe que a gente evite que armas de maior poder cheguem a essas comunidades, a esses criminosos, e também evitar que essas armas continuem nas mãos desses criminosos. Por isso é importante o trabalho de investigação e também de retirada dessas armas que já estão em circulação. Dá para perguntar isso a você também, que é um trabalho de investigação, é um trabalho de ações preventivas para você evitar situações como essa. A gente sempre fala em integração, inteligência, são palavras que são utilizadas inclusive por políticos, mas que são realmente necessárias. A gente tem muitas polícias que trabalham de forma independente. E essa integração entre as forças policiais é essencial, essa troca de inteligência, troca de informações. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que controla as estradas, nós temos a Polícia Civil, que investiga crimes, a Polícia Militar, que atua ostensivamente, inclusive é a que mais tem confrontos, e a gente precisa dessa troca de informações, para que a PRF informe tantas armas estão sendo apreendidas nas estradas, a Polícia Civil fale quantas armas estão sendo apreendidas e onde, e a Polícia Militar possa distribuir esse efetivo para tirar essas armas de circulação e evitar que elas cheguem às mãos dos criminosos. Agora, com relação ao estado do Rio de Janeiro, existem algumas áreas que preocupam mais hoje, quando a gente fala de interior do estado, por exemplo, nessa situação de confronto? Você citou a questão de Macaé, mas existem outras áreas também que merecem a atenção dos órgãos públicos? Cabo Frio tem tido alguns problemas já com confrontos, com essa coisa de facções. A gente tem a chegada das milícias em algumas cidades. Isso pode ocasionar principalmente maior confronto também entre facções, não só entre forças de segurança e criminosos, porque a gente tem que pensar nisso. Confronto generalizado também, disputa por territórios, também aumenta a violência por armas de fogo e incentiva essa corrida armamentista. Mas eu tenho essa preocupação com a chegada de facções, chegada de milícias e o aumento do nível de confrontos. Por isso é muito importante essa preocupação das autoridades, tanto no âmbito local, como no âmbito estadual e federal, para que se evite que o interior do Rio
sofra o que a capital e a região metropolitana têm sofrido nas últimas décadas, que é um número de confrontos exagerado, com mortes inocentes, balas perdidas, e a gente sabe das consequências nefastas sobre a sociedade. Show, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, Ana Paula, vamos ressaltar aqui o que o próprio especialista falou, né? São ações de integração que são muito importantes para evitar que situações como acontecem, quando a gente vê geralmente operações nas cidades como Rio de Janeiro, né? O confronto direto, né? Igual você disse, muitas pessoas inocentes acabam morrendo também. Então, esse trabalho, ele é importante para evitar que o interior do estado também sofra com isso. Poxa, Dorlane, eu vou aproveitar porque eu sei que o Roberto Uchoa sempre acompanha também, né, os investimentos do governo do estado. O que ele tem observado em relação... Ontem, por exemplo, falamos aqui a Suelen estava lá em Cabo Frio, estava tendo, né, uma solenidade a respeito desses investimentos no batalhão lá em Cabo Frio. O que precisa mais em relação, né, a investimentos para que essas operações, como ele bem disse, aconteçam constantemente? Vou perguntar a ele sim. Ana Paula, nossa apresentadora, o Uchoa está perguntando o seguinte: quando a gente fala desse tipo de atendimento, desse tipo de integração, é necessário estrutura. O governo do estado tem anunciado que está fazendo melhorias nas estruturas, principalmente da polícia. Como é que é a sua visão com relação a isso, né? É bem-vinda essa melhoria? Precisa de mais? Isso a gente abre em âmbito estadual, mas também a gente não pode deixar de esquecer o âmbito federal. O problema de estrutura, falta de efetivo, falta de investimento, ele não é uma coisa de agora, vem de décadas. A gente tem um problema de que muitos gestores de segurança pública entendem que segurança se resolve com aquele trio do polícia, viatura e armas. Não. A gente tem que trabalhar com tecnologia, a gente tem que trabalhar com informação, a gente tem que usar as câmeras disponíveis, a gente tem que voltar a trabalhar com informantes, a gente tem que trabalhar com investimento na capacitação dos servidores públicos. A gente está falando em profissionais que sequer têm treinamento de tiro continuado. A gente são profissionais que trabalham com armas de fogo e não tem essa atualização necessária. Então a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que, sim, investir em estrutura, investir em viatura, investir em armas. Mas a gente não pode esquecer dos recursos humanos. Se não investir nos policiais, a gente vai continuar no mesmo. E o principal, que é a área preventiva, a gente tem que ter políticas sociais. A gente tem que disputar o jovem, a gente tem que ter um olhar para o jovem, para o esporte, para a educação, para a cultura. Enquanto o Estado não tiver esse olhar voltado para o jovem, a gente vai continuar perdendo essa disputa sempre. Porque o jovem, ele não se sente, ele não tem sensação de pertencimento. Enquanto isso, o crime oferece isso para ele: pertencimento, poder, visibilidade. E é isso que a gente tem visto mesmo, Uchoa, até porque esse caso que a gente falou de Baixa Grande foi um jovem de 18 anos que acabou falecendo, né, morrendo nesse confronto. Então essa questão do investimento do Estado mesmo, em ações efetivas, né, para você... O resultado não vem agora, esse resultado, né, Uchoa, é só daqui a algum tempo, mas precisa ser feito já, não é verdade? Com certeza, é trabalho de longo prazo. A gente já vem em décadas de confronto. É só a gente ver quantas pessoas têm sido mortas em confrontos, mortas pelas polícias, quantos policiais têm sido mortos nos últimos anos. E a sensação de segurança só tem piorado. É uma fórmula que já comprovadamente não tem dado certo. A gente está enchendo os presídios de pequenos criminosos. Isso tem fortalecido o crime organizado. A gente tem que voltar um pouco para trás. É aquela coisa de voltar o policiamento comunitário, dar atenção ao jovem, ter aquela coisa da escola como um centro de convivência da comunidade. A gente tem que fazer que o jovem volte a acreditar que o caminho correto é possível, é desejável e é viável. Às vezes quem está em casa, só para a gente finalizar, às vezes quem está em casa a pessoa fala assim: mas é uma utopia pensar nisso. Não, é você prestar um serviço de qualidade, você ter uma estrutura, quando a gente fala estrutura, é escola que atenda essas crianças que hoje ficam na vulnerabilidade, né? Então são investimentos, Ana Paula, precisam ser feitos agora para que a gente tenha um resultado lá na frente, né? Pois é, Dorlane, parabéns aí pela entrevista, muito obrigada aí ao Roberto Uchoa, sempre contribuindo, e a gente vai seguindo aqui. E só para finalizar, porque essa ação que aconteceu na Baixada, né, em Baixa Grande, Dorlane acabou de dizer, um jovem, mas a polícia, inclusive, parabenizar aí o trabalho que vem sendo feito, né, o setor de homicídios, o pessoal do DPO, todo mundo aí que está integrado, está atendendo a uma necessidade da população. Hoje eu ouvi de alguns policiais que estão aí
aí participando dessa operação que a comunidade agradece. Está podendo voltar agora, ficar ali de tarde com seus amigos, né, na praça, coisa que não acontecia. Então são esses os benefícios, além, né, de tirar de circulação essas pessoas que continuam no crime, mas é também favorecer as pessoas que moram ali, que gostam de estar ali na Baixada.